Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 97, cujo título é uma pergunta. Amas o bastante? Amas o bastante? O versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho narrado por João, no capítulo 21, no versículo 17. E aqui vemos uma pergunta feita por Jesus para Simão Pedro. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então, não era apenas uma pergunta de Jesus para Simão Pedro, era uma pergunta feita pela terceira vez de Jesus para Simão Pedro. Emmanuel, então, comenta o seguinte: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo, e com Jesus é sempre assim, não é? Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. Apacenta as minhas ovelhas. O pescador de Cafarnaum, disse Jesus a Pedro depois, o pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, exercitar o seu apostolado. Simão Pedro era um apóstolo. O apóstolo tem 3 características: ser escolhido pelo mestre, ser treinado pelo mestre para uma tarefa ou mais e assumir a tarefa para a qual foi treinado. Então, essas são as 3 características do apóstolo. Então, ele iria apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna, através do seu trabalho. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele, Jesus. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. É preciso ouvir de novo. Vamos ouvir Emmanuel de novo. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Isso nos faz lembrar da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, né? O amor, a caridade,
que mesmo que entreguemos nosso corpo às chamas, se for sem amor, de nada terá valido. Então, o amor é a marca que colocamos no nosso trabalho, a fim de que esse trabalho seja realmente classificado como tal e nos eleve. O amor resolve tudo. A gente complica muita coisa a gente complica. Quando a gente ama, a gente resolve. Vamos pensar assim, mas eu nem conheço essa pessoa, como é que eu posso amá-la? Mas eu amo a humanidade. Só por ser um ser humano eu já amo. Não é assim com os animais, muitas vezes? Eu amo os animais. É um animalzinho, eu amo. Mas muitas vezes, quando é um ser humano, mas quem é essa pessoa? Não conheço. Interessante, né? Por quê? Porque nós estamos defendidos, na verdade. Os animais são puros. Vamos nos defender de quê? Só se for um caçador, né? Um leão, aí a gente vai se cuidar, né? Para não virar jantar. Mas fora isso, a gente sabe que ele não vai querer, não vai ter malícia contra nós. Já nós, seres humanos, não é? Nos protegemos tanto, às vezes, um do outro, nos afastamos até emocionalmente, porque temos medo de sermos feridos, não é? De sermos atacados. Então, a gente muitas vezes não quer se envolver. Estávamos, inclusive, comentando aqui no outro dia, com os companheiros, de que aqui esse livro tem 70 anos, da metade do século XX. E na primeira metade do século XX, até um pouco depois da primeira metade, um pouco depois, era muito comum entre os espíritas que às vezes levavam obsidiados para casa, pessoas estranhas, batiam às vezes na casa do nosso querido médium Peixotinho, não é? De noite chegavam pessoas ali doentes, fosse o que fosse. Dona Baby, a esposa de Peixotinho, tirava as crianças da cama para dar o leito a estranhos que iam bater lá no meio da noite. Tivemos uma outra grande companheira que morava no norte do estado, do Rio de Janeiro, com a qual tivemos a honra de trabalhar com ela no atendimento fraterno nos nossos primeiros anos de casa espírita. Desculpa. E ela e o marido, era uma senhorinha, já está desencarnada, também faziam isso. Aliás, o marido fazia isso. O marido pegava as pessoas obsidiadas, levava para casa, era uma família grande também, e ele levava para casa. E só saía da casa dele quando a pessoa estivesse boa. Mas é difícil fazer isso hoje, não é? É difícil fazer isso hoje. Muitas vezes nós nos defendemos. E aí, mas era um estranho, mas era um irmão necessitado. E isso era feito com amor. Sem isso. Mas quer dizer, porque a gente não leva hoje obsidiado para casa, a gente ama menos? Não, de jeito nenhum. Mas isso pode acontecer, como estávamos falando aqui na mensagem de ontem, não é? Às vezes um companheiro de casa espírita, um companheiro no trabalho, um companheiro no nosso lar, que esteja precisando de acolhimento. E acolhimento não é abracinho. Não que um abraço seja um abracinho, não é? Mas muitas vezes não é um abraço que a pessoa está precisando. Ela está precisando de compreensão da limitação dela. Não é que a gente vai conversar com ela sobre a limitação dela, também não. Mas a gente entender que ela está vivendo a limitação dela. E não nos deixarmos contaminar pela sua limitação. Exigindo primeiro que ela não seja limitada como ela já mostrou que está. Não é? Aí isso nos deixa aflitos, porque ela não podia agir assim. Mas olha só, é a limitação dela. Aí nós vamos complicando. É isso também que dificulta a nossa aproximação e às vezes vivermos esse apacentar de ovelhas, que Jesus depois vai dizer a Pedro: amas-me.
Nossa, quebradinha, né? Amas-me, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E nós? Também nós somos chamados a apacentar. O que é apacentar? É contribuir com o que pudermos para que a situação se harmonize, se equilibre. O que estamos fazendo para contribuir para a harmonização das situações? Não é? Situações estão aí. Os problemas, gente com problema então não falta. Mas eu já vejo um pouco mais, eu já entendo um pouco mais, então quem mais tem, de quem mais tem, quem mais aprendeu, mais será cobrado. Não será? Ou não seremos? Se já temos mais condições, por que estamos exigindo daqueles nossos irmãos de humanidade que não têm ainda para dar, que deem? Porque eu estou dando. Mas se eu estou dando, outro tem que dar. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu estou dando porque eu tenho para dar. E estou dando porque quero dar o que eu tenho. Se eu quero dar o que eu tenho e depois eu vou cobrar do outro, então é melhor não dar. Porque eu não estou dando, eu estou emprestando. Porque depois eu vou cobrar. Eu estou dando ou estou emprestando? Eu estou dando para o outro minha paciência ou eu estou emprestando? Depois eu vou cobrar. Eu estou dando para o outro a minha simpatia ou eu estou emprestando? Porque eu vou cobrar. Então eu tenho que saber se eu estou dando, que a caridade não é essa. O que é caridade? É fazer o bem, sem olhar a quem, sem querer nada em troca. E cobrar é querer alguma coisa em troca. Nós conhecemos pessoas que cobram? Conhecemos? Pois é. Então estamos querendo coisa em troca. Então, onde está o bem efetivo no que fazemos? Porque não estamos dando nada. Quer dizer, não é que eu estou dizendo que nós não estamos dando nada, mas quando fazemos isso, de dar e depois pedir de volta, não estamos dando, estamos emprestando. Não é? Então a gente tem que ver, estou dando ou estou emprestando? Vamos conversar conosco. E eu estou cobrando, né? Estou cobrando do outro. Então eu dei mesmo ou só emprestei? Eu dei porque quis dar? Ou eu dei esperando que no futuro a pessoa me devolvesse? São reflexões importantes, porque isso vai tornando a questão mais complexa. Isso vai dificultando a nossa vida e não facilita. Não é verdade? Vamos pensar sobre isso. Será que existe alguma situação na nossa vida em que o outro possa estar fazendo isso com a gente ou a gente com o outro? Porque se o outro está fazendo com a gente alguma coisa difícil de nos cobrar, a gente achou que ele estava dando, depois descobriu que ele estava emprestando, porque ele está cobrando. Eu posso até dar esse toque. Vem cá, você está pedindo de volta? Isso é o quê? Você deu alguma coisa ou você emprestou? Você está querendo de volta. Isso ficou combinado? Mas vamos pensar que também acontece a mesma coisa conosco. A gente combinou que na hora que a gente deu, assim, olha, eu estou te dando, mas depois vai ter uma contrapartida, né? Contrapartida não é dar, né? Então, às vezes nós somos incoerentes, somos incongruentes. Não faz muito sentido. Imaturidade, ok, nós ainda estamos imaturos, mas a gente pode ficar mais atento, não é? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então a gente pode ir melhorando nesse sentido também, né? Bom, então essa é uma página que nos ajuda a refletir sobre a questão do dar ou emprestar. E hoje ficou curtinho, né? Ontem a gente falou dessa, hoje a gente está falando menos. Mas que fique aí o nosso exercício diante das situações, se o que a gente está fazendo pelo outro está sendo dado ou emprestado. Tá bom? Vamos exercitar, todos nós, também vou. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor Jesus. Obrigado pelas oportunidades que nos desafiam a darmos o nosso melhor. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos melhor a nós mesmos. Abençoa, Jesus, os nossos lares, os nossos familiares, aqueles aos quais dedicamos o nosso afeto.
mas abençoa igualmente aqueles que ainda não conhecemos ou ainda não aprendemos a gostar, mas que são igualmente, Senhor, nossos irmãos em humanidade. Abençoa-os, principalmente aqueles que estiverem em sofrimento, Jesus, aonde quer que se encontrem. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Obrigada. Muita paz a todos.